sorte contra ele, né? Contra o Flamengo também eu tive sorte e nós fomos campeões da Supercopa. Hoje também a sorte veio, né? Eu não tenho problema nenhum em reconhecer, por exemplo, final do Campeonato Paulista, nós fomos superiores no primeiro jogo, Palmeiras superior no segundo jogo. Então, assim, eu acho que é importante também você reconhecer, 15 minutos perdidos, mas nos outros 80, 85 que tiveram, bem lúcidos no campo, o São Paulo teve. Né? Eu acho que até o Palmeiras, os últimos 15 também teve bem perdido no campo, depois que perdeu o pênalti, o Palmeiras ficou bem perdido no campo. Estar perdido também faz parte do jogo, quando se joga contra uma grande equipe como nós jogamos hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar valorizar o trabalho, né, dos outros, assim como o Palmeiras, com muito merecimento, toda vez que é campeão, todos valorizam e reconhecem o trabalho do treinador. O que tem faltado é outra coisa, que ainda temos que construir. Vamos trabalhar. Temos uma semana para trabalhar, depois temos um jogo, depois temos outra semana inteira para trabalhar antes do jogo do Juventude, se eu não estiver enganado, que é só na outra, né? Então, agora, pelo fato de não estarmos mais na Sul-Americana, que para a gente foi um pesar, vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouco melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês já ouviram uma aula semana aí passada, que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então, vamos trabalhar isso, é necessário. Vocês já ouviram uma aula semana aí passada, que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então, vamos trabalhar isso, é necessário. Né? E isso causa instabilidade maior para uma equipe construir. E você tem que saber fazer isso sem dar o contra-ataque, você tem que saber fazer isso sem perder a bola, você tem que fazer melhor do que tudo. E precisa um pouco mais. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. O meu time não conseguiria fazer isso, porque o meu time não é reativo. O meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo, jogando. Agora, quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel, parabéns para o Palmeiras, boa sorte. Cuca, eu queria que você falasse... Pronto, falei. Primeiro, uma observação, né? Uma frase do Abel Ferreira também, sobre o episódio do Gabriel Veron, dizendo que o jogador brasileiro é tecnicamente melhor, mas que mentalmente tem muito que evoluir, educação, formação. De novo esse papo, né? Parece uma pegada. Jorge Jesus também tinha muito essa visão, né? Como diz o André Rocha, a visão do colonizador. Por que o jogador brasileiro? Porque o Veron foi visto, filmado na balada, o jogador europeu não vai para a balada, o jogador europeu não faz alguma coisa que eventualmente as pessoas não considerem adequada para um atleta de futebol. Brasileiro, não é jogador brasileiro, é jogador. Uns são assim, outros são de outra maneira, brasileiro, argentino, português, espanhol, inglês, sabe? Esse tom, como quem está ensinando as pessoas aqui no Brasil até como viver, eu acho isso muito inadequado, até um pouco arrogante. Então eu queria fazer esse... O Jesus também tinha essa piada. Eu acho que o seu microfone tá picotando, Mauro. Não tenha dúvida, o Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali de que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol, esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário que está acontecendo mas porque tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras. Eu quero ver ele fazer o que ele está fazendo, vem aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Está entendendo? É um desabafo algum momento, mas com todo respeito e falando que ele tem... Eu já me expus algumas vezes, eu sei que tem treinadores que não se expõem, mas eu sou um cara muito transparente.
e estou falando aqui com muita consciência, ele não pode falar o que o outro treinador, porque ele não sabe mais do que o outro. Ele é vencedor porque o outro, se tivesse outro ali, ele também seria vencedor. O Cebola estava fazendo um excelente trabalho antes dele chegar. E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi. Porque o Palmeiras tem muito, mas muito dinheiro. Então eu quero só expor essa situação, porque eu vi um repórter, inclusive da emissora de vocês, falando absurdos do Cuca. Eu falei, sem sacanagem, quem é você, meu amigo, para falar do Cuca? Eu estou aqui defendendo o Cuca. Quem é você para falar do Cuca? Com todo respeito a você, você é um garoto ainda. Você não conhece nada do futebol para falar do Cuca. O que você falou é uma falta de respeito enorme em relação a um cara que tem uma história maravilhosa e provavelmente é o próximo treinador da seleção brasileira. De facto, fico muito contente quando vejo os jornalistas que entendem do jogo jogado, o jogo falado, meu pai e minha mãe também falam, mas o jogo jogado é só para quem realmente estuda e quer saber, porque eu não sou jornalista, não tirei o curso de jornalismo, não falo de jornalista, mas os jornalistas conseguem falar dos treinadores sem tirar o curso de treinador. Ele quer. Mas o que você quer? Pô, você é tonto, cara. O que você é? Você é tonto? Você quer? O que você é? Você quer, então, que o cara que se forma em jornalismo, eu que fui ex-jogador, o Souza, falar de ciência. Você não sabe, por exemplo, que ele ganhou 10 prêmios da CESP, o Ricardo Capriotti, e que está falando em relação... Nós estamos te elogiando, mas o que você quer? E aí a imprensa, a CESP, não vai em cima de um cara desse? Então quer dizer que o jornalista tem que falar de ciência, quem é do esporte. O ex-jogador não pode falar, então, que você mexeu errado. Então a sua mãe sabe mais. O que sua mãe sabe? Sua mãe sabe fazer o quê? Bacalhau? Sua mamãe sabe fazer o quê? Cacetinho. A sua mamãe sabe fazer o quê? A minha mãe, ela tem os peitos desse tamanho. Ela deu mamar pra mim até os 5 anos. A minha mãe sabe de futebol. A sua mãe talvez não saiba, mas a sua mãe, a sua mãe que tá aí do outro lado. Quando ele colocar a mãe no meio, eu já fico bravo. Porque a mãe é uma coisa sagrada. A minha mãe sabe de futebol. Mas a sua mãe seria tão covarde como você para enfrentar o Chelsea? Talvez a sua mamãe não seria. Talvez, para mim, você tenha sido covarde. Para Capriotti, para o Souza, para o Nicole, e para você, palmeirense, talvez não. Você acha que você é um colonizador. E quando você consegue fazer isso, é porque você está indo embora. E você sempre coloca a culpa na imprensa, no jornalista. Ué, mas o cara que é jornalista, ele não pode fazer pergunta para você? Eu não sou. Não sou, mas eu joguei muita bola, irmão. Mas não foi pouca, não, é muita. É muita. Você mexeu mal no time ontem, você escalou mal, você tirou. E eu sou o craque Neto. E você é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, se não for melhor. Agora, quando minha mãe fala, eu não estudei jornalismo, então eu não posso falar de jornalismo. Lógico que você pode. Você tem o dever. Sabe por que você tem o dever? Você, como treinador, você tirou 2 meninos, cortou a cabeça deles do Mundial. Porque você entendeu, como pai, como profissional, que você tinha que fazer isso para que eles pudessem sobreviver. Agora você é muito tontão, cara. Você acha que você é o cara. Souza, primeiro você, Capriotti, ele está certo no que ele falou? Não, nessa declaração eu discordo do Abel. Acho que o jornalista tem todo o direito de falar de futebol, porque nós estudamos para isso. Nós estudamos para isso. Nós não jogamos futebol, eu não joguei futebol, mas eu estudei. Aliás, a gente estuda todos os dias futebol. Diariamente. Há 34 anos eu estudo futebol. Quantos a CSP ganhou? 10 Pode falar a verdade, pô! 10 a CSP. 10 prêmios a CSP. Então quer dizer que ele não pode falar... A sua mãe não entende. A sua mamãe entende do quê? O que sua mãe entende? Não, cuidado nada. Ele que falou, a minha mãe não entende futebol, não fala que sua mãe entende. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe sabe fazer bife à milanesa, minha mãe sabe xingar, e a minha mãe é uma baita mãe. Agora, eu nunca... Pera, a minha mãe entende. Quer dizer que, então, vocês todos jornalistas, ninguém respondeu para esse cara. Aí venho eu defender a classe de jornalismo. Tanto é que muitos jornalistas não gostam de mim nem de você. Porque nós somos ex-jogador. Porque acham que nós tomamos o lugar dos caras. Mas peraí, então quem é bom tem que trabalhar. Agora, todos aqueles que estavam ali fazendo pergunta para você, você tem que respeitar a pergunta. Você não precisa responder. Agora, humilhar o jornalista. Quem falou que o jornalista... o Tostão não entende futebol. Né? O Tostão não entende, né? Pelé também não entende, né? Não. Não, né? Muricy também não.
que você acha, vocês dois que são jornalistas? Eu lamento que o Abel esteja indo para esse caminho. É um caminho de enfrentamento absolutamente desnecessário, porque o trabalho dele é super elogiado pelo torcedor do Palmeiras. Eu sei o que é o prato português, que eu vou na Dona Rosa, que é portuguesa, que é batata, cebola. Não vou falar isso agora, cara. Ele que falou da mãe dele. E ele que fala da mãe dele, problema dele, problema da mãe dele. Não tem nada a ver com isso. Eu cuido da minha, cuido da sua, cuido da sua, cuido da sua. E cuida dele também, se precisar. Se a sua mãe não sabe futebol, você vem fazer um curso com nós aqui. Pronto! E aí, Nicola? Você que é português? Eu acho que o Abel não precisa adotar esse caminho, cara. Esse caminho do confronto, esse caminho do embate. Ele tem bons serviços prestados no Palmeiras. Não sei, a impressão que eu tenho é que ele fez, o que ele fez pro Fred Júnior, quer dizer, os outros dois? Quando ele botou os 3 jornalistas na fria, pro torcedor do Palmeiras querer bater. Vocês lembram disso ou não? Eu lembro que era o Fred Júnior e mais 2. Vocês 3, não sei o quê. O que você tá pensando que você é, cara? Você não era ninguém antes do Palmeiras. Cara, me irrita isso, cara. Me irrita isso. Você não era... que título que você ganhou? Se não fosse o Palmeiras, que título você ganhou? Palmeiras se fez, cara. Agora, nós, jornalistas... Quantas Copas o seu país tem? Quantas Copas? Quantas? Sua mãe sabe? Não, então a minha mãe sabe. Nós temos 5. Vocês não têm nenhuma.